E aí, agora sim, já estamos gravando e vamos compartilhar ali a nossa tela. Então, nas aulas anteriores, estávamos falando aí sobre as leis de Kepler, né, primeira, segunda, terceira lei, agora dando continuidade, porém agora com foco em Newton, Isaac Newton. Então, Isaac Newton, né, o que esse cara fez? Ele fez muita coisa, né, muita coisa mesmo. E o Isaac Newton, ele falou, uma das definições dele, né, foi a prova da terceira lei de Kepler, né? Lembra lá o t ao quadrado sobre r ao cubo, que é uma constante? Então ele conseguiu definir o valor da constante, né? Assim como nós já fizemos ali em algumas aulas anteriores. Então o nosso objetivo agora é falarmos sobre a lei da gravitação de Newton. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui, ó. Parar de falar um pouquinho de Kepler, se bem que uma coisa está ligada à outra, né? As teorias de Newton, muitas delas relacionado à movimentação de planetas e tudo mais, foi através do estudo de Kepler. Então, é meio que indissociável, né? Separar Newton de Kepler, mas focaremos um pouco mais na parte de que Newton falou, certo? Bom, então temos aí alguns textos a ser lidos, né? Um breve histórico inicialmente, que eu sempre gosto de começar falando sobre a história, para você entender da onde tudo isso começou. Então essa primeira parte ali, ó, olha que interessante. Os seres humanos em geral sempre se sentiram atraídos pela beleza e movimento dos corpos celestes, como o Sol, as estrelas, a Lua e os planetas. Até os poetas, através da sua arte, já homenagearam esses seres do espaço. Seres no sentido de algo estar além do nosso planeta, tá? Está lá no espaço. Não significa que tem alguma outra coisa lá, a não ser os planetas em si, né? E olha um texto aí do Olavo Bilac, Ouvir Estrelas. Eu não sou muito bom recitador, mas tentarei aqui, ó. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, trens loucado, amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ser ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. E aí um texto, né, de Olavo Bilac que fala sobre realmente a movimentação dos planetas, estrelas e tudo mais que ele ficava olhando ali, né? Me fez eu lembrar de uma situação. Uma vez eu fui num hotel fazenda e lá estava um dia, uma noite, na verdade, uma noite muito, muito limpa. Dava para ver assim as estrelas e nesse local era bem afastado mesmo, né? Não tinha poste, não tinha muita iluminação, principalmente na região ali de trás, atrás da onde ficava os quartos, né? Eram chalés. E aí eu apaguei as luzes, um chalé era bem separado do outro. Eu apaguei as luzes e fiquei lá fora olhando assim o céu. E aí numa noite assim muito linda, dava para ver assim os cometas passando de um lado para o outro, né? Foi bem visível, cheio de estrela, né? Muita coisa mesmo no céu. É uma atividade bem intensa, deu para perceber naquele dia. Eu achei muito lindo. Até tentei tirar foto, mas como é uma distância muito longa, né? A máquina acabou não sendo o suficiente ali para tirar fotos do céu, não ficou muito legal. Mas ficou muito bonito mesmo, né? Quando você olha para o céu, num local onde não tem muita iluminação artificial, que essa iluminação artificial, ela atrapalha você a olhar o céu em si, né? Você olha para o céu e não vê muita coisa, porque a luz mais próxima a você ofusca aquilo que você veria. Agora, num ambiente onde não tem muita iluminação artificial, não tem poste, não tem prédio, não tem luzes assim, né? E o céu está limpinho, você consegue ver uma imensidão lá em cima e você realmente se sente um pouco pequeno com tudo aquilo que você vê, né? Ver os cometas passando é muito, muito bonito mesmo. Eu particularmente gosto bastante. E aí você sente um pouquinho as digitais de Deus em tudo aquilo que foi produzido, né? Muito grandioso mesmo o espaço.
Então esse texto, né, de Olavo Bilac, ele fala justamente sobre isso. Conforme nós já vimos, né, algumas coisas de Kepler que devem ser relembradas, que os planetas estão girando ali ao redor do Sol, né, em uma forma elíptica, inclusive essa é a primeira lei, né, sendo que há momentos mais próximos e há momentos mais afastados do Sol. Então ali o Jonas Kepler, 1571 a 1630, ele falou que as leis de Kepler dão uma precisa descrição cinemática. Agora, palavrinhas importantes para vocês aqui, ó, que significa, ó, cinemática, tá bom? Ó, do nosso sistema solar. Mas do ponto de vista dinâmico, as leis de Kepler não dizem que tipo de força atua sobre os planetas. Então, a primeira definição importante aqui, ó, é que as leis de Kepler, elas estão diretamente ligadas à parte cinemática da movimentação dos planetas. A parte de Newton tem a ver com a parte dinâmica, ok? Então, essa é a primeira grande importância que você tem que olhar. Então, o Kepler fala sobre a parte cinemática, ok? Cinemática. E o Newton fala sobre a parte dinâmica. Bom, qual que é a diferença entre essas duas palavras aí? O próximo slide vai mostrar isso. Então, a parte cinemática é a área da mecânica, a qual estuda os movimentos. Agora, olha que importante, ó, sem levar em conta as causas do movimento, certo? Então, isso é o que chamamos de cinemática. Nos preocupamos com o movimento? Sim, porém, sem levar em conta as forças externas a qual fazem esse movimento ser possível. Tá? Então, quando você fala de cinemática, você está falando de Kepler. Agora, a dinâmica estuda as causas do movimento, então é um pouco diferente. Tá? Então, o movimento em si até é importante, mas as causas que esse movimento, por que esse movimento ocorreu, devido ao estudo das cinemáticas. Então, nesse sentido, estudaremos as forças que atuam sobre um corpo, ok? E aí, realmente, vem as ideias de Newton, certo? Então, Newton ele aparece bem aqui, ó, na parte da dinâmica. E a parte da cinemática, conforme eu disse, ele está preocupado somente com a movimentação, mas sem se preocupar com as forças. Então, aqui você pensa no Kepler. Tranquilo? Então, é a primeira diferença importante. Cinemática, Kepler, não importa as forças. Dinâmica, Newton, as forças são importantes, ok? E aí, Isaac Newton, só um breve histórico, né? Ele teve aí uma vida entre 1642 e 1727, e ele escreveu um livro, escreveu vários livros, mas um livro muito importante é esse a qual você está visualizando a capa aí, ó, que é esse aqui, ó. Princípio Naturale princípio da matemática, né? Então, Isaac Newton, ele foi um dos precursores do cálculo diferencial e integral, que vocês vão ver isso só lá na faculdade, né? E inclusive é um cálculo meio puxadinho aí, que fazem com que geralmente os alunos reprovem uma, duas, três vezes. Eu fazia parte de uma turma de cálculo 1 que tinha 110 alunos na mesma turma, sendo que o número de vagas para entrar, assim, para quem era a primeira vez que estava fazendo, era somente 40, né? Ou seja, era 70 alunos reprovados e 40 alunos que estariam fazendo a primeira vez ali a disciplina. E desses 70, eles reprovaram duas, três vezes. Então, quando nós pensamos em cálculo ali na faculdade, né, é uma coisa meio complicadinha ali, se o aluno não estudar, ele não passa mesmo. E o Isaac Newton, né, ele foi um dos cabeças aí em relação à parte de cálculo. Foi ele que definiu toda essa parte aí. E o cálculo em si, ele explica muitas coisas, né? Ele não é difícil. O problema é que a pessoa acha que não precisa estudar muito para aprender, né? E na verdade é justamente ao contrário. Se a pessoa não estuda, realmente ele não consegue aprender de forma nenhuma.
Então, nesse livro, na obra Philosophie Naturale Principii Mathematicae, ficou meio esquisito, né? Parecia um português aí, mas era para ser francês. Newton apresentou em 1687 a lei da gravitação universal. Então, palavrinha importante que nós estaremos vendo aí, ó. Então, em 1687, né, Isaac Newton escreveu a lei da gravitação universal. Para estabelecer essa lei, procurou entender o movimento da Lua. Então, veja como que ele pensou. Entender o movimento da Lua com base nas 3 leis de Kepler, certo? Então ele pegou as 3 leis de Kepler, que ele considerava muito, né? Ele acreditava que realmente eram bem fidedignas à realidade, usou essas 3 leis para conseguir explicar sobre o movimento da Lua ao redor do nosso planeta. E aí, consequentemente, começou a estudar sobre a lei da gravitação universal. Então, a lei da gravitação universal, né, diz a lenda que ele estava ali embaixo de uma árvore, né, ó, tem embaixo de uma árvore, lendo ali o seu livro, e a maçã, pá, caiu na cabeça dele, e aí ele teve a brilhante ideia, saiu gritando aqui, eureka, eureka, que significa descobrir, mas é óbvio que não foi desse jeito, né? Ele fez todo um estudo científico relacionado à parte da gravitação universal, utilizando a primeira, segunda, terceira lei de Kepler, vendo a movimentação da Lua ao redor do nosso planeta, vendo a movimentação do nosso planeta ao redor do Sol, enfim, vendo planetas comparados com outros planetas, ou seja, foi estudando o espaço que ele definiu isso. E essa história da maçã é contada por quê? Porque a maçã, você tem aqui, ó, uma massa m, certo? E o planeta Terra, uma massa m maiúscula, que é maior do que a maçã. Então, percebendo isso, ele viu que todas as maçãs, elas eram atraídas para a massa maior, né? Então, ele conseguiu definir justamente algumas relações, que a massa menor era atraída pela massa maior, assim como uma maçã é atraída pelo planeta Terra quando ela se solta da árvore, né? Então, a isso foi denominado justamente a força gravitacional, né? A gravidade que puxa esses corpos de massa menor em direção aos corpos de massa maior, tá? Então, isso é a básica da gravidade. Então, a massa menor é atraída pela massa maior, né? E aí é a base da gravidade. Então, não tem nada a ver com esse pensamento que caiu a maçã, tá? Isso é só uma historinha aí para entendermos mais facilmente. Então, existem 2 ideias que são muito difundidas, né, ó, nas literaturas sobre o percurso geral que conduziu Newton à gravitação universal. Quais são essas 2 ideias? Então, vamos vê-la aqui, ó. Vamos vê-las. Então, Newton teria desenvolvido a lei da gravitação universal quase por completo durante os Anni Mirabili, né, 1665, 1666. Embora viesse publicá-lo somente em 1687 no Principia, nesse livro aí. Tá? O que é esse Anni Mirabili, né? É um ano de várias descobertas, o ano milagroso, podemos traduzir na íntegra assim, certo? Então, esses anos milagrosos, esse ano Mirabile, foi anos que a ciência teve um avanço significativo, independente da época a qual ela estivesse, né? E aí ele definiu várias coisas sobre a movimentação dos planetas, porém, só publicou em 1687, no Principia, que é justamente o livro a qual você viu aqui, ó, né? Ó, Principia Matemática. E falava de matemática, mas falava também da movimentação em si dos planetas. A outra sustenta que a lei da gravitação universal foi deduzida por Newton pela lei, né, diretamente proposta por Kepler, que é justamente a terceira lei. Você lembra isso que nós já vimos, né? Ó? O período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo era igual a uma constante. E essa constante foi definida
conseguiu ser definida justamente por Newton, né? 4π r. Bom, a gente vai ver lá mais para frente, daqui a pouco vai ter exercício com isso, né? Então essa, como era uma constante, lei harmônica, né? Lei da terceira lei de Kepler, essa constante foi definida justamente por Newton, igual nós já vimos aí. Um pouco de história, né? Eu sei que é muita leitura nesse início, né? Mas é só para você se achar aí. Então, a lei da gravitação universal, ela foi desenvolvida por Isaac Newton durante o fechamento da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Por que que fechou? Há muitas teorias da história falam que fechou devido à Idade das Trevas. A Idade das Trevas, dizem que as universidades fecharam porque era contraditória algumas ideias que a igreja tinha na época, né, e aí qualquer coisa diferente da igreja era considerado como heresia, e isso poderia levar à morte. Não é bem isso, tá, pessoal? Essa história, atualmente, ela está sendo um pouco deixada de lado e está sendo colocada porque na Idade das Trevas teve o problema da peste negra. E a peste negra, você vai conseguir entender porque você está vivendo numa época, né, que uma pandemia está alocada, que é justamente o coronavírus. Primeira coisa que aconteceu, você está na sua casa nesse exato momento, você não está na escola, certo? Então as escolas e as universidades, elas foram fechadas nesse momento a qual nós estamos, né? Ficou por um tempo fechada e depois acabou abrindo nesse formato a qual vocês estão visualizando essa aula. Não é exatamente isso que aconteceu? Então vocês só estão tendo essa aula devido à tecnologia a qual nós estamos inseridos. Internet, computadores, né, velocidades altas de internet, enfim, se não fosse a tecnologia a qual nós estamos imersos agora, nesse momento, você não estaria tendo aula, né? Então aconteceu exatamente isso na época da peste negra, só que na época não tinha internet, né? Não tinha como ter essa aula remota. Eu mesmo estou tendo aula remota. Nas sextas-feiras eu faço mestrado ali na Universidade Federal do Paraná e as minhas aulas estão sendo aqui da minha casa, os professores da casa deles e cada um na sua casa, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. Só que sem essa tecnologia, simplesmente não teríamos aula, as universidades, escolas teriam fechado e a parte da educação teria cessado. Agora imagine, as pesquisas que estão na universidade, a universidade fechada, os pesquisadores não podem se deslocar até a universidade. Então essas pesquisas parariam. Então foi justamente o que aconteceu aí nessa idade das trevas, tá? As universidades fecharam, toda a parte acadêmica fechou, né? O pessoal estava mais preocupado em relação à doença em si que estava se espalhando do que sair pesquisando por aí, né? Embora a ciência fosse muito importante, teve várias coisas que foram desenvolvidas nessa época, mas em si deu uma estagnada na parte acadêmica, né? Embora a ciência evoluiu nessa época, mas deu uma estagnada justamente devido ao fechamento das universidades. Então aconteceu isso, né? Ó, fechou a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, devido à peste que assolou Londres em 1665, só para você se achar, uma breve aula de história aí para vocês, né? E essa lei deu início, a pensamentos que mudariam os pensamentos da ciência. Em 1662, foi publicado o primeiro trabalho científico de Newton, que trabalhava nas suas descobertas sobre a natureza da luz. Devido a críticas, alguns desses, entre eles Robert Hooke, Newton relatou a partir de então a apresentar novos trabalhos. Mas em 1679, devido às correspondências que trocavam, na qual Hooke sugeriu que um planeta era atraído por uma força central que diminuía com o quadrado da distância, as ideias de Newton sobre essas questões reviveram. Edmond Halley, lembra do cometa Halley? Foi justamente devido ao nome desse cientista. Se interessou pelo tema e, ao visitar Newton em Cambridge em 1684, a qual já estava aberta, né? Perguntou especificamente qual seria a forma da órbita de um planeta
que fosse atraído por uma força de forma descrita por Hooke. Newton imediatamente disse que era uma elipse, que era uma das leis de Kepler, a qual Newton se baseava, né? Dizendo que isso havia sido provado há muito tempo, ou seja, por Kepler. Mais tarde, Halley percebeu duas provas sobre a questão e, percebendo a importância deste trabalho, decidiu, com o apoio da Royal Society, persuadir Newton a publicar a sua descoberta, o qual se levou, né, em 1687, um dos mais importantes livros da história da ciência, que seria o Principia. Tá? Então, Newton estava relutante um pouco em mostrar as suas ideias, aí é claro, devido a vários fatores externos, uma delas realmente é a separação da ciência com a religião, né? Então ele deu uma segurada nessas ideias e também queria ter mais provas, né, científicas em relação às suas ideias. Ele não só falava fake news, né? Ele queria ter tudo comprovado e aí, consequentemente, ele segurou um pouco. Depois de vários anos, em 1687, com a ajuda do Hooke, né, ele publicou as ideias dele com o Principia, e aí, consequentemente, mudou radicalmente a história da ciência. Na minha opinião, dois cientistas mais importantes que tiveram foi o Isaac Newton e Lavoisier. Lavoisier, ele assinou o Tratado Elementar da Química, a qual a química deixou de ser alquimia e começou a se tornar ciência, e teve toda uma história ali em relação a isso. Eu, particularmente, tenho um livro claro, traduzido, né, do Lavoisier, que foi feito em 1789. Eu tenho ele na minha biblioteca pessoal aqui, eu comprei. Dá para comprar ele, né, pela internet mesmo, em português, traduzido. E ele é bem, bem interessante assim de você ler. Esses livros históricos é interessante de você, pelo menos, passar o olho, assim, muito legal mesmo. E aí, então, com toda essa relação, né, do Newton, primeiramente a base histórica, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas horas, que horas são agora? Tem 10 minutos ainda, dá para falar um pouquinho mais. Só um minutinho, pessoal, que a minha bateria aqui está acabando. Só vou ter que pegar ali o carregador do meu computador, só um minutinho. Enquanto isso, vocês vão pensando no que eu acabei de dizer aí sobre a história. Prontinho, voltei aqui. Então vamos recompartilhar aqui rapidinho. E aí vamos dar continuidade. Estava acabando a bateria aqui, tive que sair correndo. Então é assim, pessoal. Durante esse ano, 1665, comecei quem? O Isaac Newton falando, tá? Isso é uma parte do livro dele. Isso que é legal você ler esses livros, que você vê a fala dos cientistas mesmo. Então, durante esse ano, 1665, comecei a entender a lei da gravidade da órbita da Lua e fiz uma comparação entre a força que era necessária para manter esse astro na órbita e as forças de gravidade que agiam na superfície da Terra. Deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas estão na razão recíproca dos quadrados da distância aos centros da qual orbitam. E assim, comparei a força necessária para manter a Lua na sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra. E verifiquei que as duas respostas são quase iguais. Isaac Newton, 1665.
Você acabou de ouvir aí as palavras citadas por Isaac Newton. Então, ele, de uma forma simplificada aqui, para você entender, ele definiu essa fórmula aqui, ó, certo? Então, essa formulazinha aqui, que eu peço para que você copie no seu caderno, é a fórmula da gravitação universal. Então, você tem aqui dois planetas, né? Por exemplo, esse menor aqui pode ser a Lua, e esse maior pode ser o planeta Terra. E esses planetas, eles têm uma força centrípeta, né? Ó, que atrai ele para um centro de uma certa órbita, qual eles estão girando. E essa força aqui, ó, é justamente devido à força de atração entre esses dois planetas. Então, esse corpo de massa menor, ele está sendo atraído pelo corpo de massa maior. Embora o corpo de massa maior também seja atraído pelo corpo de massa menor. Ou seja, ambos se atraem. E essa distância a qual eles estão, né, tem relação com esta atração, da seguinte forma. Então, a força de atração gravitacional, ela pode ser calculada por G maiúsculo igual a M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. O que significa cada coisa dessas aqui? Esse M é a massa dos corpos, tá? Massa do planeta Terra, massa da Lua, massa dos planetas, massa das estrelas, massa dos corpos, tá? Então, M1, massa do corpo 1, M2, massa do corpo 2. Ou do planeta 1 e planeta 2, ou estrela 1 e estrela 2, tá? Esse D é a distância entre os dois centros, tá? Então, esse planeta tem um centro aqui, esse outro planeta tem um centro aqui. Então, veja que esse D é justamente a distância entre esses dois centros, ok? O G maiúsculo é a constante, olha o nome, constante. Se é constante, é um valor fixo, tá? Nos próximos slides aí, vou mostrar para vocês qual que é esse valor. É a constante da gravitação universal, e esse F seria a força gravitacional, que o sistema internacional nos diz que é Newton, desde que a sua massa esteja em quilogramas, a sua distância esteja em metros, que são o sistema internacional para massa e para distância, certo? Então, se eu usar o sistema internacional para massa, que é quilograma, se eu usar o sistema internacional para distância, que é metros, você vai ter essa força também no sistema internacional, que seria newtons, ok? Que aí, inclusive, é o nome do cientista aí, a qual nós estamos vendo, né? Então, aqui, ó, a partir das leis de Kepler, né, primeira, segunda, terceira, principalmente a terceira lei, Newton deduziu que tipos de forças devem ser necessárias para manter os planetas em suas órbitas. Ele calculou como a força deveria ser na superfície da Terra. Esta força provou ser a mesma que dá a massa à sua aceleração. Com isso, Newton unifica a física terrestre e a celeste, sepultando assim a teoria aristotélica do mundo sublunar e supralunar. Ou seja, Aristóteles, de uma forma simplificada, pensava que o que estava na Terra não poderia ser usado para o espaço, e o que estava no espaço não poderia ser usado para a Terra, certo? Então, isso que significa aí o sublunar e o supralunar. Só que Isaac Newton, ele unificou essas duas ideias. Então, as forças, os estudos que eu estudo para o planeta Terra, eles também podem ser aplicados para os astros, né, que seria a física terrestre na Terra e a física celeste no espaço. Elas são geradas pelas mesmas leis, ok? Não são leis diferenciadas. E aí, né, algumas consequências relacionadas justamente a isso. Então aqui temos a movimentação, né, o planeta se movimentando, aí temos a força centrípeta, né, que, opa, deixa eu colocar aqui, ó, faltou a canetinha. Então temos a força centrípeta, que aponta para o centro, certo? Aí temos a força tangencial, veja que isso aqui é exatamente os mesmos nomes a qual eu estou usando para o movimento circular que nós vimos lá, acho que se não me engano, no segundo bimestre. Força tangencial,
que a força aqui ele sairia pela tangente, né, que a tangente é quando ele encosta essa circunferência em um único ponto, e aí fazendo a força resultante, você terá essa força aqui, ó. Então aqui seria justamente a força resultante, a qual a força resultante é a que está sendo puxada, no caso, para o Sol. Tá? Ó. Então a força resultante aqui é uma somatória da força centrípeta mais a força tangencial. E aí, consequentemente, você tem essa força resultante, que é a força de atração aqui do Sol, que é justamente dessa formulazinha aqui, ó, a qual nós acabamos de visualizar. Ok? Ele fala também como colocar um objeto em órbita. Eu não vou ficar lendo muito texto agora, tá, pessoal? Mas ele pensou na seguinte hipótese, o Newton. Se eu for num ponto mais alto da Terra, por exemplo, o pico do Everest, então imagine aqui, ó, tem o solo, aí você sobe no pico do Everest. Então, se ele vier aqui em cima, o Newton vier aqui em cima, e com uma força extremamente alta, jogar uma pedra para cima, essa pedra, como um planeta está se movimentando de forma elíptica, ele está fazendo esse movimento aqui, certo? E a trajetória dessa pedra não é a mesma que o planeta, o que vai acontecer? Essa pedra vai entrar em colapso, né, e ela vai retornar aqui ao nosso planeta. Mas se ela seguir o movimento do planeta, né, se eu lançar no sentido da movimentação, lançar desse jeito, o que vai acontecer? Ela vai acabar entrando em órbita. Então ela vai acabar fazendo esse giro e vai ficar girando aqui na órbita descrita por essa pedra. Ok? Então, com a força suficiente para que ela ultrapasse, né, a ação da gravidade, que faria com que ela retornasse ao solo. Então, é possível, desde que você tenha uma força extraordinária, lançar essa pedra, fazendo com que ela entre em órbita. Você pode ver que as naves espaciais, elas não são lançadas de forma vertical. A nave espacial, ela faz esse movimento. Por quê? Justamente devido a essa ideia da pedra lançada. Até chegar o momento, né, ela vai subindo, até chegar o momento que ela entra em órbita, né? E aí, consequentemente, chegou lá no espaço, a qual era realmente o objetivo dela. Não vou ficar lendo aqui, ó, aqui está a prova da terceira lei, né, que nós já vimos. Então essa formulazinha nós já trabalhamos com ela. Espero que você lembre, né, ó. O próximo slide, inclusive, vai mostrar isso, ó, que já usamos esse slide na aula anterior, só copiei de volta ele. Então essa aqui, ó, é a parte matemática da comprovação da terceira lei, que nós já utilizamos aí, ok? Então vamos parar por aí, que já é 9h30, e na aula que vem, ó, teremos alguns exercícios aí, ó, relacionados a essas ideias de Newton. Então só copie no seu caderno as seguintes formas. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, ok? A aceleração centrípeta pode ser calculado por velocidade ao quadrado sobre r ao quadrado. E aí depois a terceira lei, né, comprovada por Newton, que é essa aqui, ó. Tá? Então na próxima aula nós estaremos usando essas relações aí, tá bom? Próxima aula, no caso, a gravada, né? Que eu vou gravar daqui a pouquinho e postar ainda hoje para vocês assistirem ainda hoje, tá bom? A aula de hoje e de amanhã, se Deus quiser, eu já posto hoje. Ok, pessoal? Então seria isso por hoje, né? Espero que estejam gostando aí das aulas, né? Uma movimentação celeste, eu particularmente gosto bastante desse tipo de estudo, que tem a ver com o espaço e com tudo que Deus produziu para nós, né? Tudo que Deus fez, que é a Terra, mas também tem toda uma infinidade de outras coisas que Deus fez. Então, obrigado, né, pela participação aí, né? Eu sei que vocês não falaram, mas só eu fiquei falando, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante ouvindo, né? Quem prestou atenção. E até a próxima aula. Deus abençoe e bons estudos.